Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mirella, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Para estrear o meu canal de livros e leituras, eu escolhi fazer um vídeo sobre metas literárias para 2026. Eu costumo não fazer metas, tá? Eu confesso para vocês que eu olho para a estante, olho para o meu Kindle, vejo o que está disponível, o que o meu coração sentir, eu escolho para ler. Mas neste ano eu decidi fazer diferente, por uma série de motivos. E um deles é que toda vez que o ano acaba, eu olho para alguns livros na minha estante e penso: meu Deus, mais um ano se passou e eu não li você. Então eu decidi escolher 6 livros para ler em 2026 sem tá. Você deve estar se perguntando, por que 6 e não 12? Porque eu acho que é uma meta mais plausível para uma pessoa que não costuma fazer metas. Eu acho que colocar 12 livros na lista iria me pressionar demais. Então eu achei melhor escolher 6 livros que eu quero muito ler e colocá-los aqui como metas para esse ano. Então, sem muita enrolação, vamos para a lista. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é um livro que eu comecei o ano passado. É um livro que, assim, eu sempre quis muito ler, tá? Sempre quis muito ler mesmo. Mas eu não tinha a edição. Eu queria ler, mas não me interessava tanto. Mas a hora que a adaptação da Netflix despertou uma vontade muito louca em mim. Eu falei, não, agora eu vou ler, porque eu tinha a edição aqui. E eu comecei, mas eu parei. Então eu coloquei como meta terminar Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li 188 páginas dele. Eu estava, sim, gostando, tá? Mas a vida, né? A vida adulta, ela acontece. Então, ela acabou me atrapalhando e eu acabei não terminando a leitura. Então, ele está na meta deste ano. A leitura será finalizada. Um outro livro que eu quero ler, mas esse, assim, eu preciso ler, porque ele deve estar aqui há pelo menos 4 anos, sem eu abrir o coitado. É Território Lovecraft. Eu tenho essa edição aqui do Clube Intrínsecos. E dos livros do Clube Intrínsecos que eu tenho, ele e A Dança da Água são os únicos que não foram lidos. Então, eu decidi que esse ano, desse aqui não passa, tá? Esse aqui não vai passar esse ano. Eu confesso para vocês que eu não faço a menor ideia de qual é a história. Esse aqui eu realmente não faço a menor ideia de qual é a história. Mas lerei. O próximo livro é um livro que eu já comecei a ler no Kindle há uns anos atrás e acabei parando. É um livro que a história me interessa demais, que eu não tinha o livro físico aqui, mas no Kindle eu tenho. E já há muito tempo eu fico ensaiando voltar a ler, voltar a ler, voltar a ler e não leio. Além aqui do canal, eu tenho um projeto com uma amiga muito querida que se chama 40 antes dos 40. E a gente tem uma lista de livros para ler antes dos 40 anos, certo? Cada uma escolheu 20 e a gente está tentando seguir essa lista aí. E esse livro se encontra nessa lista. Estou falando do Gigante, o Conde de Monte Cristo. Eu tenho essa edição aqui, belíssima, do Clube de Literatura Clássica, que me dá mais vontade ainda de ler, tá? Mas esse daqui, por se tratar de um livro que está na minha leitura conjunta com a Ruth, eu vou precisar encaixar em algum mês que faça sentido para mim e para ela fazer essa leitura, porque ele é enorme, né? Enorme, 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 mas um clássico que todo mundo diz que precisa muito ser lido. Próximo, acho que fora de H.P. Lovecraft, é o único contemporâneo e é uma não ficção, que é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Eu ganhei esse livro tem cerca de 2 anos também. É um livro que me interessa muito, já vi bastante resenha, já vi muita gente falando sobre ele, apesar de ser um livro pesado, é um livro necessário. Então, eu quero muito colocar ele na minha lista de leitura esse ano. Não vou ler agora no começo do ano, porque eu acho que no começo do ano a gente precisa de livros mais felizes e esse daqui não é um deles, né? Então, mas até dezembro ele será lido. O próximo da lista também está na lista com a Ruth, então ele também vai precisar ser encaixado, mas assim, esse eu tenho muita, muita, muita vontade de ler. Eu realmente nunca li ele até agora. Eu tenho ele há 2 anos, 2 anos e pouquinho. Eu não li ele até agora porque eu quero ler com paciência e com dedicação. Eu quero me dedicar a essa obra, até porque todo mundo diz que
preciso de uma paciência para entrar na história, entender todo o regionalismo aí na escrita. E eu tô falando de Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Dispensa apresentações, né? Mas todo mundo fala muito sobre o regionalismo na escrita, a forma como ele escreve, que requer um pouco de atenção. Então, eu quero aí, quando eu for ler, eu quero estar com atenção plena nele. Mas vai ser agora em 2026 também. E o último da lista faz parte de uma saga, né? Eu estou falando aí de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. A parte 3. A parte um e a parte 2 eu já li, tá? Eu li em 2023, eu acho. Eu acho que eu acabei a parte 2 em 2024 e 25. A parte um eu li em 2024, a parte 2 eu li em 2025. No comecinho, acabei no comecinho. Eu queria muito ter lido a parte 3 o ano passado, mas foi um ano muito corrido, foi um ano em que eu casei, foi um ano em que eu me mudei, foi um ano de muito trabalho, eu também faço faculdade, então acabou não dando tempo para me dedicar a essa obra, que ela também é grandinha, tá? Ela tem quase 1.000 páginas, 967, por aí. Para quem não sabe, essa história conta a história de uma família, né? Vai acompanhando ao longo de vários anos a história de uma família e, em paralelo, vai acompanhando a história do surgimento, da fundação do Rio Grande do Sul. Essa história é incrível, gente, é incrível. Originalmente ele foi dividido em 7 partes, mas agora a Companhia das Letras publica ele em 3 tomos. Então é a parte um, a parte 2 e a parte 3, e cada parte contém os seus volumes. A parte 3 aqui contém 3 volumes e ela é chamada de O Arquipélago. É incrível. Eu apenas digo, leiam a parte um. E se vocês não se apaixonarem, leiam de novo, porque vocês leram errado. Brincadeira. Mas assim, é incrível, incrível mesmo. E desse ano eu não quero que passe. Inclusive, estou pensando que talvez esse daqui seja o primeiro que eu pegue para ler, porque a história ainda está um pouco fresca na minha cabeça, e eu acho isso importante, porque apesar de ter uma transição de tempo, a gente carrega aí histórias que vieram na parte um e na parte 2, né? Então, eu quero dar sequência e voltar aqui para essa história que é fantástica. Leiam, gente, leiam, nem que seja a parte um. Eu gostaria muito, muito, muito de reler a parte um, a parte 2 para dar continuidade na parte 3, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, vocês vão saber, porque eu vou registrar tudo aqui para vocês, tá? Para mim seria o ideal. Eu confesso que seria o ideal eu fazer essa releitura e dar seguimento. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se nesse momento eu estou apta para fazer 2 releituras grandes, porque são 2 livros grandes. Mas, de qualquer forma, leiam O Tempo e o Vento. Bom, gente, essa é a minha modesta lista de livros para 2026. Obviamente, outros livros serão lidos, né? Vários outros. Eu leio uma média aí de 40 a 50 livros por ano. Mas esses 6, eles precisam muito ser lidos dentro de 2026. Eu vou registrar a leitura desses livros aqui e também de outros livros. Então, se você quiser acompanhar, ver como vai ser o cumprimento das minhas metas, ver todos os outros livros que eu vou lendo, quiser comentar aqui embaixo se você fez meta, o que você anda lendo, bater um papo aqui, vamos trocar ideias sobre as nossas leituras. Eu estou criando esse canal exatamente para isso, para ter com quem falar, para aumentar aí o meu rol de amigos que leem, de indicações, porque é muito gostoso. Para mim é muito prazeroso falar sobre as coisas que eu leio e nem sempre eu tenho com quem conversar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, deixassem o seu like e, se possível, retornem aqui para a gente bater mais um papinho nos próximos vídeos, tá bom?